Boas malta, meu nome é Rodrigues Agui, este aqui é o meu podcast, os meus 5 minutos e sejam bem-vindos a mais um episódio. Este episódio está a ser gravado no Alentejo, eu esqueci-me literalmente dos microfones, portanto espero que o som esteja razoável. O tema de hoje é falar sobre um tema que eu já referi anteriormente, mas ir um bocadinho mais a fundo porque foi uma nova aprendizagem que eu tive. Eu já fiz um episódio, inclusive foi em formato de vídeo, que eu gravei nos Açores, a explicar o que é que para mim era considerado um A-player. E nesta altura eu sabia o que é que era um A-player, também por ouvir outros empresários com maior maturidade a dizer o que era um A-player e para mim fazia todo o sentido. E o que aconteceu foi que esta semana eu estive no Piaget, numa job shop com a Itlink, que tínhamos uma banca e íamos também fazer um workshop para alunos. O que aconteceu foi que no meio destes dias tivemos muitas palestras de pessoas bastante conhecidas, como o Rui Bairradas, CEO do Doutor Finanças, como o Tocha, também bastante conhecido por alavancar startups e pelo podcast que tem, e outras pessoas como a Messia, que é COO da Pangera. Com isto, numa das tardes em que eu saí da banquinha para assistir, foi definido mais uma vez o que é um A-player. E foi definido de uma forma que eu nunca tinha ouvido e que me fez bastante sentido. Portanto, este episódio vai ser bastante curto e vai ser um anexo ao episódio anterior, desta vez sem vídeo, mas para acrescentar o que é que, para mim, eu considero como um A-player. Isto foi dito pelo Tosh, mas fez-me todo o sentido e é algo que eu quero também passar já para aqui para o meu podcast, falá-lo alto mais uma vez, também já falei disto com o Eduardo, basicamente selar aqui esse assunto. Portanto, um A-player, para quem não está familiarizado com o tema, é como se fosse o nosso melhor colaborador dentro de uma empresa. É uma pessoa que quer mais, mostra que quer mais, pode ou não ser um líder, mas é literalmente um as naquilo que faz. Ok? Com isto, o Tocha definiu que um A-player na liderança tem uma preocupação. E foi esta preocupação que a mim me surpreendeu bastante e que me fez bastante sentido na cabeça. Que preocupação é esta? Perguntam vocês. Portanto, A-player na liderança. Estamos a considerar que temos um mega líder, um as naquilo que faz. Ok, excelente. Então, eu sou um A-player, sou líder e qual é que é a minha preocupação? Fantástico. Portanto, sempre que eu vou contratar alguém para a minha equipa, um A-player preocupa-se em contratar pessoas que saibam mais. Um A-player é uma pessoa que está confortável a estar num ambiente em que ele é o mais burro ou o mais ignorante. Isto porquê? Para o desafiar sempre a ser uma pessoa melhor. E é bastante óbvio quão rápido nós conseguimos crescer se estivermos em ambientes que nos desafiem constantemente, certo? Portanto, um A-player como líder sabe perfeitamente que precisa de contratar A-players A mais, digamos assim, A mais, para elevarem o standard daquilo que é a realidade atual e com isto fazer com que não só a organização cresça, mas que ele também cresça e se torne um A mais. No entanto, uma das coisas que ele comentou e que fez bastante sentido e que eu considero que até já cometi esse erro foi, se tu és um B-player, normalmente tu tens se calhar o ego até um bocadinho frágil e quando tu vais contratar também B-players ou C-players. Ou seja, porquê? Tu achas que tu és o melhor e tu achas que ninguém deve estar acima de ti a nível de sabedoria, etc. Portanto, tu não vais querer os A-players, não vais querer aquelas pessoas que podem até pôr em causa a tua liderança ou as tuas tomadas de decisões. Aquilo que tu vais contratar são pessoas que sabem tanto ou menos do que tu. O B-player normalmente só está confortável nos sítios onde ele é a pessoa que sabe mais e foge a sete pés nos sítios em que dispõe a sua ignorância. Não me vou alongar mais, acho que já foi bastante explícito, espero eu pelo menos, mas é um pensamento que eu adquiri, digamos assim, para a minha biblioteca de conhecimento e que me fez bastante sentido. Portanto, eu, como líder, vou ter muito mais esta preocupação de perceber, ok, esta pessoa que está a entrar vai manter o standard, baixar o standard ou aumentar o standard. E das duas, uma, se esta pessoa pelo menos manter ou aumentar, até aí está tudo bem. Claro que nós vamos sempre querer que as pessoas aumentem o standard, mas sempre que eu sentir que há a mínima hipótese de a pessoa baixar o standard, aí está completamente fora de hipótese. E mais, vou estar sempre bastante confortável e à procura de contratar pessoas que saibam muito mais do que eu e que consigam completamente corromper tudo aquilo que são as minhas crenças e que me tragam uma maturidade bastante maior. Não é uma posição confortável como líder, mas é literalmente aquilo que tem que ser feito para atingir os objetivos que eu quero atingir. Portanto, é isso, malta. Let's go. Espero ter ajudado alguém e o resto do bom dia para vocês. Se tiveres a ouvir este podcast no Spotify, peço-te que deixes uma avaliação de 5 estrelas no podcast para conseguirmos chegar a mais pessoas. E se estiveres a ouvir no YouTube, peço que deixes nos comentários alguma sugestão de próximos temas a discutir. Um abraço e obrigado.